Continuando a leitura do livro Perturbações Espirituais de Manuel Filomeno de Miranda, nos encontramos num ponto em que, depois daquela exposição do espírito Macário e de alguma preleção de Bezerra de Menezes, eles estavam descrevendo um dia normal da instituição espírita, no momento que um jovem que a princípio parecia um pouco desnorteado, chega à casa e os espíritos trabalhadores da casa percebem que ele vinha acompanhado de uma senhora. E essa senhora era um espírito, provavelmente da mãe dele, que já havia desencarnado. E vai começar agora, né? Ele é acolhido ali, recebido, e parece, pelo que estou vendo aqui na leitura, ele vai começar a descrever o que aconteceu, o atendimento dele na casa espírita. Se alguém quiser interromper, por favor, interrompa, porque eu estou abrindo o texto e não vou ver, posso não perceber que alguém quer falar. Convidando-o a expor a sua dor, a atendente, com paciência e ternura, externou-lhe afeto espontâneo que o confortou, parecendo reencontrar a mãezinha agora no mais além. As vibrações que da médium se exteriorizavam era absorvida pelo enfermo, enquanto a mãezinha também lhe infundia vibrações de ânimo e de forças para o prosseguimento da jornada que não podia ser interrompida naquele momento. À medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, a perda do ser querido, adversário do passado conseguira infiltrar-se no seu pensamento sofrido, aturdindo-o com as suas energias deletérias e, vez que outra, insinuando-lhe o suicídio. Isso é interessante, né? Porque toda vez que a gente se deixa envolver por grandes preocupações, por grandes tristezas, né? Por qualquer situação que bagunça o nosso equilíbrio, isso pode servir de brecha para que outros espíritos, não que necessariamente nos queiram fazer mal, mas espíritos que não estejam desarmonizados, possam se aproximar e se ligar a nós. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Quando a gente estiver muito chateado, muito esquecido, muito preocupado, alguma coisa que se desenvolve muito intensamente, mexendo com as nossas emoções, a gente tem que estar atento para buscar esse equilíbrio de volta, se ligar à nossa intimidade mais pura, buscar as memórias do nosso campo de consciência alerta, buscar a companhia dos nossos mentores, elevar a nossa vibração, porque aí a gente fecha essa brecha e impede que esse mecanismo se concretize e a gente, mesmo que seja por um tempo curto, fique desequilibrado. Graças à sua existência ainda sem compromissos negativos, a mãezinha conseguia diluir os fluidos perversos e inspirá-lo à oração, qual ocorrera naquela manhã em que o levava à sociedade espírita. Depois de uma conversação saudável e rica de esperanças, a assistente aplicou-lhe o benefício do passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. O irmão Elvídio, que se encontrava no ambiente, anotando e cooperando nas atividades múltiplas, depois de examinar o paciente, referiu-se que, a partir daquele momento, ele estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa,
que iriam providenciar o atendimento particular ao adversário desencarnado, postergando o momento da reabilitação do seu anterior algoz, quando ele tivesse forças e discernimento para o resgate. Aqui é aquela coisa que a gente ouviu o Jair falar muito, né? Deus não viola a consciência, né? Então, pelo rapaz não estar envolvido em grandes desequilíbrios, a ajuda dele era até um processo mais tranquilo. E a própria espiritualidade da casa já estava se movimentando para ajudá-lo, inclusive com aquele antigo algoz que, aproveitando da situação, tinha se aproximado dele. Mas, como eles dizem aqui, fechando, né, a abordagem a esse espírito mais para frente, né, quando ele tivesse forças de discernimento para o resgate. Então, mesmo quando a espiritualidade já está preparada para ajudar, ela não faz isso, chegou aqui, pediu ajuda, vamos ajudar. Ela espera o momento que aquele trabalho possa ser feito para que atinja os objetivos. Porque se você chegar a um espírito extremamente endurecido, irradiando ódio, muitas vezes não adianta você chegar e tentar convencê-lo de nada, envolvê-lo em vibrações diferentes, que vai ser um trabalho em vão. Então, até para o trabalho ser realizado e para os frutos surgirem, tem que estar um ambiente propício para isso. Moço dócil Um minutinho só. Porque se lembra outra que a gente, no estudo nosso, lá do Pedro Baldi, que tem aquela coisa interna da gente, nossos instintos, né? Eu estou lendo um livro que é muito interessante, que justamente toca nisso. O espírito está no mal, agindo no mal diretamente, mas chega um tempo que o instinto dele começa... não é que o bem começa a florir nele, não, mas ele começa a querer tomar uma nova direção, um novo rumo na vida dele. Por isso que esse espírito acabou caindo aí, porque foi toda uma canalização. Ele vai seguindo aquela vida de Big Boss ou qualquer coisa assim, de obsessor, tal, de vingador, seja lá o que for, mas chega um tempo que eles vão falar assim, ele se cansa, ou ele começa a almejar novas coisas, novos rumos da vida dele. E aí ele começa a olhar para o lado, ele, em vez de olhar para aquela cegueira, ele passa a olhar para o lado. Nesse passar a olhar para o lado, ele já começa sempre a entrar em sintonia com as forças que irão auxiliá-lo. É só isso que eu queria falar. Então, moço dócil e desequipado de conhecimentos espirituais, era, no entanto, excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Por certo, a partir daquele momento ele retornaria, ora trazido pela genitora desencarnada, noutras vezes pela entidade encarregada de o proteger, vinculando-se à doutrina espírita, com os olhos postos no porvir, quando poderia contribuir em favor do próprio bem e da fraternidade geral. Lágrimas benéficas escorriam-lhe pela face à medida que era auxiliado pela servidora de Jesus. E minutos após, apresentava um quadro muito diverso daquele que o trouxera ao santuário. O centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes dantes jamais imaginados. A certeza de que ninguém se encontra a sós, assim como o descortino de oportunidades redentoras ao alcance pessoal, constituem pilares de apoio para a fraqueza e o desconforto moral, quando se instala o sofrimento. Tarefa enriquecedora
e abençoada aquela que proporciona luz a quantos se debatem na escuridão. O conhecimento é claridade espiritual, que esbate as trevas da ignorância e impulsiona o ser na direção da conquista da plenitude. Onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional a todas, quaisquer necessidades que se apresentem no ser humano. De fato, na sua condição de consolador, o Espiritismo, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede-lhe valores para prosseguir com dignidade, construir o futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Sempre há espíritos generosos e diligentes aguardando sintonia com os viandantes terrenos, da mesma forma que os há nas categorias inferiores da evolução. A questão é, portanto, de compatibilidade vibratória. Sucediam-se os socorros e aumentava a clientela à medida que as horas se passavam. Isso aqui que ele fala no final do parágrafo anterior é o que define a nossa própria existência, né? Os espíritos estão sempre ali, sempre disponíveis, sejam para o bem ou para a desarmonia. Tudo vai depender da compatibilidade vibratória. Por isso é tão importante o que a gente pensa, o que a gente realiza, o que a gente deixa ser absorvido pela nossa mente. Porque aquilo que a gente pensa, manifesta e mantém circulando ao nosso redor é o que emite a vibração para que as sintonias sejam feitas. Então a gente cai naquele eterno, né, vigiar e orar, estar atento aos pensamentos que surgem, às atitudes. É um eterno tomar conta de si mesmo. Porque à medida que a gente emana, a gente atrai na mesma intensidade, ou até intensidades mais fortes, mas na mesma categoria de vibração, porque tudo funciona pela sintonia. Pessoas visivelmente obsediadas umas, atormentadas outras pelos vícios a que se entregavam, excruciadas diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidades de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício, passavam numa corrente sem fim. Felizmente, a cada 2 horas, havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do Espiritismo e como se deve comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como de desencarnados. Espíritos recém-chegados às esferas espirituais, ignorando a ocorrência, eram trazidos para um departamento especial, onde recebiam acolhimento aqueles que possuíam algum mérito, a fim de serem transferidos para as organizações do mais além. E a azáfama do bem era contínua. Aí aqui se poderia perguntar, né? Aqueles que têm mérito poderiam ser acolhidos, né? E os que não teriam mérito estariam desarmonizados, né? Alguém tocou aí? Foi eu, senhor, mas vai aí, depois a gente conversa. Não, é só para lembrar justamente isso, né? Aqueles que não têm mérito, né? Como diz aqui, né? Não é que não tenham mérito nenhum, todo mundo tem
algum mérito para alguma coisa. É como ele fala, né, mais acima, né, da coisa da sintonia, e como mais no início do texto ele falou daquele espírito que se aproximou do menino, né? Não, vai ser tratado na hora certa. Não é que ele fica abandonado ao léu, é que naquele momento a vibração, a sintonia dele não permite que ele compreenda o amor e todo o trabalho em prol dele mesmo que está sendo executado. Então, eles esperam um momento que aquilo possa ser realmente efetivado. Diga, Jair. Jair? Opa, esse parágrafo aqui me chocou. Vamos analisar friamente, racionalmente, tá? Sem o plano espiritual, porque a pessoa está no desespero e não vê isso. Olha só o que ele fala aqui. Pessoas visivelmente obsidiadas umas, atormentadas outras pelos vícios que se entregavam, excruciadas diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidade de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, porque só tem essa solução para essas pessoas. De recorrência do sobrenatural, porque elas começam a apelar, porque não está tudo está fechado para elas, em seu benefício, passando, aí que ele termina aqui, passando por uma corrente sem fim. Esse é o mundo terreno, esse é o mundo que nós vivemos. E por isso a nossa posição nesse mundo, de poder estender a mão, porque isso aqui, como ele acaba terminando, é uma corrente sem fim. E nós, graças a Deus, nós vivemos num ambiente que nós temos uma sintonia e os amigos espirituais ativam o nosso cérebro, nos orientam no nosso caminho. Então, a gente, por exemplo, estamos aqui no sábado, sentado, lendo, e muitos estão dominados por tudo isso aqui, ainda bota mais uma outra vertente, vício e outras coisas, e outras cositas mais. É só isso que eu não quero falar, entendeu? Que nós somos muito privilegiados. Essa fase que ele fala aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, eu deduzo que já foram partes do nosso passado, que agora nós estamos burilando. Mas se você for observar, é a nossa sociedade isso que está aqui. É só isso que eu queria falar. Notamos, Germano e o doutor Carneiro de Campos, que também se faziam notar os infiltrados graças à negligência de alguns responsáveis companheiros, mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios que no serviço de libertação pelo amor, gerando distúrbios. Na sala, dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, o antigo ledor do Evangelho havia sido retirado, porque as senhoras não mantinham simpatia por ele e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário chulo, às gargalhadas vulgares. Interessante que isso aqui ele está descrevendo uma situação física, né? Dentro da casa espírita. Que, pelo que eu entendi aqui, elas, enquanto trabalhavam, alguém lia o evangelho. Mas acabou porque isso gerava maledicência, fofoca. Diga aí quem apitou. Silvio, isso aí é uma coisa muito legal, porque é o dom que Deus deu a gente, sabe? Então, quer dizer, aquele cara, ele estava querendo, porque você tem que ter aquela coisa que falava de semancol, tá? Ele queria ajudar, mas no caminho dele não era leitor. Porque, como um exemplo, eu não sou um bom de leitura, eu me atrapalho, minha voz não é legal. Agora, vê comparação à sua voz de outras pessoas do grupo. Quando você lê, você tem prazer em escutar aquela voz daquela pessoa. A mesma coisa cantor. Como eu não tenho isso, eu tenho vocação para outras coisas e faço aquilo que eu vejo. Porque, graças a Deus, o plano espiritual nos mostra. Olha, fulano, você não dá para fazer isso aí. Porque a tua capacidade de expressão
fica limitado em função do teu passado. Alguma coisa acontece, porque por orgulho, o ego fica inflado, entende? Alguma coisa assim. Então, isso é o que eu queria falar, porque a pessoa tem que ter um simancol, e ele não viu e gera isso. E essas reações, esse, como ela fala aqui, amendatório, chio, gargalho, isso faz parte do ser humano, cara. A gente não pode mandar, aleluia, irmãos, todos estão retinhos, todos não. O mundo é assim, a gente sabe disso, só isso que eu queria falar. Era lamentável ouvi-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras, enquanto na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado com os companheiros que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. A tesouraria também apresentava situação desagradável, em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para as finalidades elevadas lhe pertencessem para uso pessoal e familiar. À surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro e assacando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor sem jaça. Aí ele descreve, né, o que acontece em algumas casas, né, não só espíritas, como ligadas a qualquer tipo de religiosidade, qualquer grupo, né? E isso me lembra coisas que a gente já leu nesse livro mesmo anteriormente, né, de como essa espiritualidade em desarmonia age, que não é mais pelo aquele embate direto, né, aquela luta, o bem lutando contra o mal. É a coisa insidiosa, é indo na fraqueza de cada um, é estimulando o comentário indevido aqui, uma inveja ali, e aí ele passa a descrever essa situação toda, né? As pessoas envolvidas no trabalho de costura, fofocando, sendo maledicentes, falando mal um do outro, o diretor achando desconfiança em todo mundo que o procura, um grupo da casa tramando derrubar o grupo que está na direção atual. Então, tudo por vaidade, poder, ego. E isso tudo é alimentado, de alguma forma, pela sintonia que se cria. Então, está todo mundo na casa espírita abrindo a janela para que a desarmonia entre, para que o desequilíbrio entre. E não tem como fazer isso em termos de reequilíbrio, de, digamos assim, consertar essa deficiência de uma vez coletivamente. Tem que ser um trabalho individual. Você tem que alertar coletivamente, mas cada um tem que fazer a sua parte, buscar o seu reequilíbrio. E assim o somatório faz com que tudo volte à harmonia divina. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O alertar precisa ser coletivo, mas a gente não consegue reeducar ou reharmonizar coletivamente. Isso tem que ser o estímulo para cada um comece individualmente e o somatório melhore o coletivo. Eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando desídia, revolta e perigosos concluios para a derrubada dos companheiros que administravam um patrimônio material. Lamentável esse comportamento, tendo-se em vista Jesus como modelo para todos os nossos atos, facultando que os seus adversários passassem lentamente a ganhar espaço e movimentar ações no santuário de amor. O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima
pois que sabia não faltar o socorro dos céus e, emocionado com as atividades espirituais do grupo dirigido pelo Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria reconduzir o rebanho a Jesus e reeditar sobre os escombros a Casa da Verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Em nossa movimentação pelos diversos setores de oficina de amor e de caridade, percebemos a presença do mulá semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo nesse estado de pouca lucidez, do que se realiza na abençoada instituição que ele pretendia destruir sobre os injustos argumentos das perseguições sofridas no passado. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é... Silvio, Está na hora, já são... né? Então vamos parar aqui.